Beleza, pessoal? Vim fazer um vídeo aqui hoje para falar de uma coisa que toda hora alguém me manda mensagem ou no WhatsApp ou no Facebook querendo saber que divisor de frequência que eu uso, que tem que usar na caixa dele, no caso da caixa da pessoa. Gente, eu vou fazer esse vídeo só para explicar isso. Não existe divisor genérico, fórmula pronta para tudo. Não existe. Eu não indico divisor para ninguém. Para chegar num divisor correto, o ideal é pega os parâmetros do alto-falante. Tem um monte de vídeo que eu já falei disso aí no canal do YouTube. Tem vídeo que eu mostro como que é cálculo de volume cúbico, litragem, sintonia da câmara para aquele alto-falante naquela caixa, e aquilo é que determina o grave que a caixa vai dar. Divisor de frequência não muda grave de caixa. O pessoal criou uma lenda aí agora que divisor de frequência melhora grave. Divisor de frequência não muda grave de caixa, só muda para pior. Se for mudar para pior é porque fez filtro HPF. Vamos supor que a caixa toca acima de 40 Hz, 30 Hz. A pessoa vai lá e faz um filtro com no divisor de 40. Então ele perde de 40 para baixo. Então grave de caixa não melhora com divisor. Não existe divisor fórmula mágica. O divisor é calculado de acordo com as peças que vão na caixa. Não existe outro jeito. O woofer que manda como será o divisor para início. Depois do woofer vem a via do médio. A via do médio tem que ser equilibrada com a do woofer, porque o woofer a gente não consegue fazer ele tocar mais alto. A gente consegue fazer o médio tocar mais baixo. E a proporção de eficiência é grave menos eficiente, médio mais eficiente que o grave, e geralmente agudo é mais eficiente do que o médio. Então é o contrário isso. O woofer sempre trabalha livre, mas ele trabalha livre de acordo com a frequência que ele começa, que é a caixa que determina. Se ela tem pico ou não no meio, é a caixa que determina. E até onde o woofer vai falar, quem determina ou é o tipo de woofer que você usa, até quantos hertz ele vai, para daí você colocar um médio, ou dependendo do projeto que você queira fazer, eu quero o woofer até aqui, o divisor tem um filtro de grave. O filtro de médio tem que ser de acordo com o filtro de grave. Vamos supor que o grave parou em 600 Hz. O médio começa em 600 e vamos supor que ele vai até 6K. Aí depois de 6K para cima, o tweeter ou o drive, por exemplo. Estou dando exemplo. Não é regra. A grande maioria dos divisores que a gente acha no mercado corta em 1000 Hz, 1500 Hz. São divisores feitos para drive de corneta, para drive de caixa profissional. É para falar médio, aquele médio da corneta. Não é médio de woofer nem mid-bass, ou muito menos de mid-range. Então, o que determina a frequência, a via dos divisores, é os componentes que você vai usar na caixa. Não é um divisor fórmula mágica milagroso que você enfia na caixa e o som da caixa está perfeito. Não é. Tanto que eu fiz vídeo aqui que dependendo do que eu uso na caixa, eu tenho que alterar o divisor. Aqui, ó, projetinho novo, acabei de montar, vou aferir, vou testar daqui a pouco. Divisor alterado. Por quê? 16 ohms na via de agudo, 16 ohms na via de médio e 8 ohms no woofer. O divisor eu tive que ajustar para a frequência que eu quero que a caixa trabalhe, na via do médio e na via do drive. Porque eu preciso de equilibrar grave, médio, agudo. Quem faz isso é o divisor. Só que quem determina como o divisor vai ser feito são os componentes que vão na caixa e como esses componentes vão tocar na caixa. Então não tem a fórmula mágica, eu não vou comprar qualquer divisor e enfiar na caixa, ó, deu certo. Gente, eu falo isso aqui constantemente. Tem um monte de vídeo. Primeira coisa, parâmetro TIS Tilismal dos alto-falantes. Pegou os parâmetros Tilismal dos alto-falantes, joga no software, simula a caixa. Simular é o quê? Eu tenho uma caixa de 100 litros, a tal da litragem.
ela vai ter 100 litros, 2 dutos, igual essa aqui, por exemplo, de 4 polegadas por 11 centímetros de comprimento. O alto-falante vai tocar um grave de um jeito nessa caixa. Se eu pegar essa mesma caixa de 100 litros e pegar esse duto de 4 polegadas e aumentar ele para 20 de comprimento cada um, o som da caixa do grave vai ser outro. Se eu pegar essa mesma caixa e colocar um duto só, por exemplo, de 4 polegadas com 15 de comprimento, o som vai ser outro. Se eu pegar o mesmo duto, 2 de 4 polegadas por 11 de comprimento, e colocar numa caixa de 80 litros, o som do woofer, do grave, é outro. Quem determina 100% do que o alto-falante vai dar de grave, o som que esse alto-falante vai te entregar de grave, é a caixa aliada à sintonia. Sintonia é o duto, o diâmetro alinhado ao comprimento, em qual frequência está trabalhando. Se tem 1, se tem 2, se tem 4 dutos, tem que ser recalculado. E ainda o duto tem um negócio de vent-match, que é o tanto que ele sopra. A eficiência desse duto em relação ao woofer na caixa. Tem que estar alinhado, não é tacar qualquer um que der deu. Tudo isso, cálculo, feito em software, é uma chatice, demanda tempo, demanda conta, demanda paciência, demanda software. Não existe fórmula mágica, não existe fórmula pronta. Mesmo assim, quer tentar? Compra qualquer um, põe na caixa e vê no que dá. Infelizmente, é a única regra que existe. Compra, monta a caixa e vê no que dá. Se tá bom, se tá ruim, se tá certo, se tá errado, se vai estar tocando certinho, se vai estar forçando componente ou não, se vai estar queimando componente no futuro porque frequência errada ou não, não sei. Só dá para saber fazendo o projeto. Pensando na caixa, qual frequência de trabalho, a sintonia, quantos watts essa caixa vai receber, para daí eu determinar quantos watts o MIDI vai receber em relação à eficiência dele e à frequência que ele trabalha, para daí eu pensar na via de agudo. A função do divisor é equilibrar a caixa. Só que para criar o divisor, usar o divisor, você tem que saber o que está indo na caixa. Tem que ter calculado tudo, ter feito isso tudo. Mais uma vez, não existe fórmula mágica. É uma frase que eu estou repetindo constantemente. Não existe fórmula mágica. Eu já fiz muita coisa errada? Já. Eu já joguei muito dinheiro fora? Já. Lá atrás eu não tinha o software para tirar parâmetro. Lá atrás eu também não tinha microfone para medir. Lá atrás era tudo feito de ouvido. Parâmetro de alto-falante, igual às vezes comprava alto-falante novo de marca, tem um parâmetro? Beleza. Desde 2006, calcular a caixa, eu sei fazer. Mas o ajuste de divisor era de ouvido. Hoje não. Hoje eu tenho como medir. Mas antes era de ouvido. Mesmo assim, você ia ali e comprava um divisor e nem sempre aquele divisor tocava bem na caixa. Porque ele não estava com os cortes corretos e com as atenuações corretas. A atenuação, o woofer está tocando aqui, vamos pôr 90 dB. O médio está tocando aqui com 96. Você tem que tirar 6 dB e equilibrar com o woofer, ou até mais, dependendo da proposta da caixa que você quer. Mas vamos supor uma caixa flat. O woofer está 90, o mid 96, você tem que segurar esse mid 6 dB, é a atenuação. O agudo, vamos supor que ele tenha 102 dB. Para ele chegar a 90 dB, você tem que segurar ele 12 dB. Ou então, a não ser que você queira um agudo mais alto, você vai relacionar de acordo com o grave. Tudo começa do grave. Tudo começa do cálculo e sintonia da caixa. E cálculo e sintonia da caixa de acordo com o falante. Não é o tamanho do alto-falante. Não é igual um vídeo que eu vi outro dia aí da fórmula mágica da perfeição de diâmetro de cone dividido pela frequência, ver sei lá o que, dá não sei quantos litros. Balela. É parâmetro TIS. E outra coisa, a gente não sintoniza a caixa de acordo com a frequência de sintonia do alto-falante. Não é assim que se calcula a caixa. A mesma caixa de 100 litros, por exemplo, pode ter 50 frequências de sintonia de duto diferente. Cada sintonia de duto que você faz, o alto-falante vai trabalhar e te dar uma resposta de grave diferente. Não existe isso, alto-falante é 40 Hz,
o duto em 40 Hz. Você vai calcular a sintonia da caixa de acordo com a resposta de frequência que você queira que aquele alto-falante naquela caixa te entregue. Eu posso pegar o mesmo alto-falante e fazer ele tocar forte em 80, ou fazer ele tocar forte em 100, ou fazer ele tocar forte em 60. Com o mesmo volume cúbico da caixa, mudando apenas o duto, a sintonia do duto. Então não vai nessa de frequência de sintonia de caixa, é a mesma frequência de sintonia de woofer. Isso é balela, conversa fiada, vendedor querendo te vender fórmula mágica. O único jeito de se calcular caixa é com parâmetro TIS. Eu vivo batendo nessa tecla todo santo dia. O único jeito de se calcular caixa é com parâmetro TIS. Daí parte para o cálculo da caixa, para daí parte para a escolha dos componentes das vias superiores, médio, agudo, mid bass, médio, agudo, mid, médio, agudo, 2 médio, 1 agudo, 2 agudo, não interessa. Tudo começa da caixa de grave. Para daí se pensar nas vias superiores, para daí se pensar no divisor. Então, mais uma vez, não existe divisor genérico, o pau para toda a obra. Põe esse aqui que dá certo. Tem que ser calculado. Eu não indico divisor para ninguém. Pode chegar qualquer um e me pedir qual divisor eu uso. A resposta que eu vou dar é não sei. Eu não indico divisor para ninguém. Qual divisor eu uso? Não sei. Qual falante eu uso? Não sei. Qual caixa eu uso? Não sei. Só sei fazer assim, ó. Pega os parâmetros, calcula, papapá, catranhada toda. Fora isso, gente, quem estiver me perguntando vai perder tempo. Porque eu vou falar não sei, não indico. Queria fazer esse vídeo porque é uma pergunta constante que muita gente faz. E vou deixar o vídeo aí no canal do YouTube, até porque eu vou mandar para todo mundo que me perguntar. Qual divisor que eu uso? Não sei. Qual falante que eu uso em tal caixa? Não sei. Qual caixa que eu uso com tal falante? Não sei. Qual médio que eu uso com tal falante em tal caixa? Não sei. Ah, eu estou usando esse tweeter aqui, qual médio eu coloco? Não sei. Ah, eu tenho esses componentes aqui, qual divisor eu coloco? Não sei. Eu sei fazer isso aqui, ó. Meu produto, calculado, ajustado. O cliente pode gostar, ok. Pode também não gostar, ok também. Aí ele pode comprar com a pessoa, faz o que ele que achar melhor. Eu só sei trabalhar assim. Eu não indico fórmula mágica para ninguém. Beleza? Queria deixar isso bem claro e fazendo esse vídeo para tentar abrir o olho, ó, e a mente do povo. Não existe fórmula mágica. O mundo inteiro usa parâmetro TIS, cálculo, aferição, RTA, matemática, física. Não existe fórmula mágica, gente. Tem que estudar, quebrar a cabeça, aferir para a coisa dar certo. Ou monta e vê no que dá. Beleza?